Bom dia, amada igreja, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto. Olá, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso culto. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana, te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu cuidado conosco até aqui. Te agradecemos por cada membro que tem saído de suas casas, que tem vindo aqui te cultuar, meu Deus, que vem se reunir. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós também entendemos a importância de estarmos reunidos. Muito obrigada, meu Deus, pela nossa igreja, pelos nossos líderes. Eu te agradeço por cada pessoa que faz isso aqui acontecer, e nós entendemos que tudo é permissão tua, Paizinho. Então, nós choramos que o Senhor possa estar sempre conosco, sempre nos nossos corações, e que nós possamos sempre te buscar em primeiro lugar, meu Deus. Te apresento esse culto, meu Pai, que o Senhor possa vir usar o teu pastor, que ele possa vir falar diretamente do trono da tua graça. Trabalhe o coração de cada pessoa, tanto dos que estão aqui como os que estão em casa. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Então, vamos dar início ao nosso culto. Quero dizer para os irmãos que estão aqui de manhã que vocês têm livre acesso para vir à noite, tá bom? Às 7 horas nós vamos dar início ao nosso culto. E não se preocupem, tá bom? Que a gente não está, quem está em casa, a gente não está excedendo a capacidade mínima. Vamos lá? Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Pastor, você vai querer dar algum recadinho antes da pregação? Não? Tá bom. Quem tiver o cantor cristão, deixa eu conferir aqui, é o 381, tá bom? Amor fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão.
Pastor, eu passo a palavra para o senhor. Enquanto ele chega até aqui, os irmãos se atentem aos horários de culto, que pela manhã começamos às 9 e à noite às 7, 19 horas. Graças e paz, amém? Tirei a máscara aqui, mas acho que está seguro aqui, né? Estando de vocês aí. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por mais esta manhã, por mais esse dia, essa manhã chuvosa, agradável. E agradecer pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã, né? Em revê-los aqui, apesar do distanciamento, mas Deus sabe todas as coisas. Agradecer pelo pastor Oswaldo, pelo privilégio que sempre ele tem dado a cada um de nós a oportunidade assim de estarmos à frente, contribuindo aqui com os irmãos, com a palavra de Deus, enfim. A mensagem que eu quero, antes de nós iniciarmos, irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Grandioso Deus, Pai, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, nesta manhã, Senhor, te cultuando, te adorando, Senhor, cantando louvores a Ti, Senhor Deus, e principalmente, Senhor, ouvir a Tua palavra, que a palavra dita aqui, Senhor, a palavra que é Tua, Senhor, Tu venha ser engrandecido, Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus, abençoa a vida dos irmãos que não puderam estar nesta manhã. Logo o culto, logo mais à noite, Senhor Deus, Tu possas abençoar o pregador, a mensagem será trazida, Senhor Jesus. Assim te agradecemos, assim te rendemos, Senhor Jesus Cristo, tudo em Teu nome. Amém. Mas antes de nós iniciarmos a mensagem desta manhã, não sei se está alto, irmão Diego, tá bom aí? Você está agredindo os irmãos aí? Fala para a pessoa do teu lado, na frente, atrás. Deus não desiste de amar você. Fala. E você que está em casa, está nos assistindo nesse momento, fala para a pessoa que está do teu ladinho também. Deus não desiste de amar você. Deus não desiste, irmão, de forma alguma, de amar cada um de nós. Apesar de pecadores que somos, não merecemos tão grande misericórdia. E eu peço que os irmãos anotem, eu vou falar aqui algumas referências, tá? Mas vamos começar aqui por Marcos 16, versículo 7. Marcos 16, versículo 7. Nós vamos pegar um pouco esse texto isolado, mas os irmãos vão compreender o que esse texto ele quer nos ensinar e as referências que foram tratadas ao longo dessa mensagem. Então, Marcos 16, versículo 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Amém, irmãos? Olha só. Esse texto ele trata justamente da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e ali, quando as pessoas foram até Jesus, até o sepulcro, Jesus já tinha ressuscitado, estava ali, né, um jovem sentado. E ali aquele jovem, o anjo do Senhor, ele pediu que avisassem das boas novas, da ressurreição de Jesus que já tinha acontecido. E ali ele pediu que avisasse a quem? Aos discípulos e a Pedro. Olha só, tá? Incluindo Pedro. Então o personagem que nós vamos estudar nesta manhã, nós vamos aprender um pouco, é de Pedro, que é um personagem que todos nós conhecemos, e o que ele fez, né, com Jesus, enfim, vamos aprender hoje. E Pedro, por sua vez, irmãos, ele é muito singular, ele foi muito singular nas suas atitudes e também muito plural. Mas, pastor, por que Pedro
ele foi singular, porque ele teve o privilégio de ser transformado por Jesus, pelo próprio Cristo. Ele teve o privilégio de ser moldado pelo próprio Cristo. Então ele se torna aqui um ser singular. Agora, por que ele se torna aqui um ser plural? Porque em cada um de nós, irmãos, existe um Pedro. Cada um de nós existe um Pedro. Então é isso que nós vamos estudar nesta manhã, tá? E quando eu falei que Deus, ele não desiste de amar cada um de nós, apesar das atitudes de Pedro, Jesus não deixou de amar Pedro. Por isso que Deus, ele não desiste de nós, porque ele não deixou de amar Pedro. Deus, ele não abre mão de nossas vidas. Deus não desiste do direito de ter cada um de nós. Ele não abdica do amor por cada um de nós. E Ele sempre vai estar ao nosso encontro. Então, por isso que Ele não deixou de forma alguma, apesar das atitudes de Pedro, Jesus não deixou Pedro de forma alguma, pelo amor a cada um de nós. E nós vamos ver aqui 10 verdades da vida de Pedro. Pedro não tem melhor que nos falar em relação a Pedro. Então, 10 verdades. Primeiro, quem era Pedro? Primeiro, filho de Jonas, conforme nós podemos observar em João, capítulo 1, versículo 42. Segundo, Pedro era casado, conforme Mateus 8,14. Terceiro, natural de Betsaida. Quarto, ele residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Quinto, Pedro era pescador. Sexto, Pedro era irmão de André. Sétimo, um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Olha só, olha que privilégio. Tinha mais intimidade com Jesus. Oitavo, assumiu a liderança do grupo apostólico antes e depois do Pentecoste. Nono, recebeu o poder para realizar grandes milagres, conforme Atos, capítulo 5, versículo 15. Décimo, primeiro apóstolo a pregar aos gentios. Então, isso foi um resumo do que foi Pedro. Isso é um resumo da vida de Pedro. Mas Pedro, ele era um homem de profundas contradições e grande ambiguidade. Ele era um ser ambíguo. Para quem não sabe o que é ambiguidade, é a forma em que a pessoa, a sensação em que a pessoa de indecisão. É uma pessoa indecisa, é uma pessoa que não é incerta nas suas atitudes, não saber o que quer, uma pessoa indeterminada, não tem determinação, tá? Então, Pedro era uma pessoa indecisa. E quando nós falamos em indecisão aqui, se eu não gosto de frio, ou também não gosto de calor, uma pessoa indecisa. Então, assim era Pedro. Era uma pessoa indecisa nas suas atitudes. E nós temos aqui algumas referências que tratam dessa indecisão, dessa ambiguidade de Pedro, da sua vida, ao longo da sua vida. Por isso que ele foi um ser moldado diretamente por Jesus, transformado. Eu vou falar aqui só os capítulos de algumas referências, em que mostra, os irmãos podem anotar em casa com bastante tranquilidade, vocês podem aí depois fazer essas pesquisas. Primeiro, Lucas 5, ele fala sobre incredulidade e quebrantamento, consciência de pecado e indignidade. Em Mateus 16, ele proclama a messianidade de Cristo e se deixa usar por Satanás em seguida. Está lá em Mateus 16.
Se você for observar, Mateus 16 está tratando disso. No capítulo 17 de Mateus, por falar sem pensar, não deu a Jesus a primazia que ele merece. Ele vê a glória do rei, mas não exalta o rei da glória, que é Jesus. Está lá em Mateus 17. Em Mateus capítulo 26, trata de um Pedro corajoso, mas também no mesmo capítulo trata de um Pedro covarde. Olha aí a contradição de Pedro. Olha a indecisão de Pedro, a instabilidade de Pedro. Ainda no capítulo 26 de Mateus, trata da negação e lágrimas de arrependimento. E logo, em João 21, fala-se da fuga e a declaração de amor de Pedro. Ele fugiu. Logo após ele declara o amor. Então isso era Pedro. Essa foi a vida de Pedro. E nós vamos aprender nesta manhã, irmãos, 7 causas. Aprender não, vamos ver, que não é bom que se aprenda, mas fique sabendo. Vamos ver aqui as 7 causas da queda de Pedro. Vamos ver o que foi, em que Pedro ele caiu. Primeiro, exagerada confiança em si mesmo. Pedro era confiante, muito confiante, mas só que era de uma forma exagerada. E aí nós podemos comprovar isso em Mateus 26, 35. Quem via Pedro falar, esse camarada aqui, ele aguenta a peteca. Ele fala e se garante. Mas na hora mesmo que era para acontecer, ele desistia daquilo que ele tinha falado. Então, Mateus 26, versículo 35, diz assim, olha, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, isso ele falando para Jesus, de nenhum modo te negarei. Muito forte isso, né? E lá em Marcos 14, 31, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele falava e ele insistia na fala dele. Em Lucas 22, 33, o Senhor, estou pronto a ir contigo. Olha só o que Pedro falava. Tanto para a prisão, como para a morte. Isso aí foi Pedro. Então, quando nós podemos ver, irmão, nesses três textos, Pedro se achava forte. Ele se achava que era uma rocha. Mas muitas vezes nós temos essa atitude. E nós não percebemos que nós somos pó. Pedro era pó. Ele negou o seu nome, seu apostolado, suas convicções, porque confiou exageradamente em si mesmo, em vez de ser humilde. Por isso que fala-se da importância de nós sermos humildes. Segundo ponto que em relação à causa da queda de Pedro, ele considerou-se melhor que os outros. Muitas vezes nós temos essa atitude, né? Mesmo sem querer ser melhor que alguém. Em Marcos 14, 29, diz assim, ó, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Muito forte isso, né? E ele trata ainda em Mateus 26, 33, segunda parte, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca, por isso que a gente não deve falar nunca, nunca serás para mim. Então ele era muito confiante. Por isso nós temos que ter o cuidado de falar nunca.
Quando nós tomamos essa atitude, nós estamos tomando a atitude de Pedro. E conjecturando aqui, irmãos, com certeza Pedro ele dizia: olha, Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis. Às vezes ele falava isso para Jesus. Mas eu sou um homem batuta. Quem é músico sabe o que é uma batuta, não sabe? O músico sabe, não sabe o que é batuta? Batuta é aquele bastãozinho que os regentes ali na orquestra, né? Exatamente. Mas ela tem outro significado também, de caráter excepcional, excelente, primoroso. Então Pedro se achava assim. Pedro se achava dessa forma. Ele tinha essa atitude. Terceira causa da queda de Pedro. Ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida. Pedro teve o privilégio ali de orar pela humanidade, porque ali ia ocorrer um acontecimento que ia direcionar toda a vida de todos na humanidade. Olha o que diz Mateus 26, versículo 40 e 41. Mateus, capítulo 26, versículo 40 e versículo 41. E, voltando para os discípulos, isso Jesus, chamou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudertes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, no momento que Jesus precisou dos discípulos, principalmente de Pedro, que era o mais próximo ali, estava dormindo. Quanto de nós temos dormindo? Nesse período de pandemia, nesse período que nós estamos aí fisicamente distantes, nós estamos dormindo. Estamos dormindo espiritualmente, fisicamente, mentalmente. O mundo, irmãos, ele trabalha, ele não parou de forma alguma. Mas a igreja, muitas vezes ela quer dormir. E é isso que Jesus ele nos mostra aqui. Então, como deixamos de vigiar e orar, caímos em ciladas, em tentação, fraquejamos. Quando a igreja, irmãos, que somos nós, deixa de orar, ela se torna fraca e vulnerável. Nós somos a igreja. Eu acredito que alguém aqui já ouviu a expressão: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas eu acredito que os irmãos nessa mesma expressão já têm ouvido falar: quando a igreja, ou quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha, Deus age, Deus faz acontecer. Por isso a importância da oração. Aquele era o maior batalha do universo. O destino da humanidade estava sendo decidida e Pedro estava dormindo, conforme Mateus 26, 40 ao 45. Foi a única vez que Jesus pediu solidariedade e os discípulos fracassaram. Olha só, como nós somos fracos, como nós somos pó, como nós somos instáveis. O quarto ponto, a quarta causa da queda de Pedro. Pedro perdeu o controle emocional. Quantas vezes nós temos perdido nosso controle? Em João 18:10 diz assim, olha, João
capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pedro, ele perdeu o controle. Pedro era incontrolável. Rapidinho, aquelas atitudes assim de tempestade. Assim era Pedro. Pedro perdeu o controle emocional, o equilíbrio e não discerniu a natureza da batalha que estava travando. E não tinha consciência do que estava acontecendo naquele momento. Não teve o domínio próprio, conforme nós podemos observar em João 18:11. Mas Jesus, ele mostra para Pedro. Jesus, ele mostra para Pedro que seu caminho era a cruz. Jesus não poderia ser impedido do seu objetivo, daquilo que ele veio fazer nessa terra. Foi morrer por mim e por você. E muitas vezes, irmãos, nós damos lugar à ira, porque muitas vezes nós perdemos nosso controle emocional. Agredimos pessoas com palavras, com gestos, com atitudes. Fracassamos no testemunho. E quando nós temos essa atitude, tomamos essa atitude, nós estamos agindo como Pedro. Por isso que no início, eu falei, cada um de nós temos um Pedro. Cada um de nós somos um Pedro. Quinta causa da queda de Pedro. Ele seguiu Jesus de longe. Poxa, mas nós vimos ali um Pedro que disse nem que fosse para a prisão ele ia com Jesus, nem que fosse morrer por Jesus ele morreria. Mas agora nós estamos vendo aqui, irmão, um Pedro que seguiu Jesus de longe. Mateus 26, versículo 58, a primeira parte fala assim, ó, mas Pedro o seguiu de longe. Pedro vai fraquejando, vai perdendo seus objetivos. Pedro vai se tornando vulnerável. Pedro vai se acovardando. O mesmo Pedro, autoconfiante, já não cumpre as suas palavras. Quantas vezes nós deixamos de cumprir palavras? Hoje nós vivemos num mundo em que palavra não é mais nada. As pessoas perderam a confiança. Antigamente, não tão distante, pastor Oswaldo, a mim, pastor Salomão e alguns irmãos aqui, quando a pessoa falava, não precisava nem escrever. Nem escrever. Mas hoje vivemos um mundo em que não se confia mais, nem escrito. Então Pedro já não cumpria aquilo que ele tinha falado. Ele foge. Pedro, ele foge na hora em que Jesus é preso. Quantos de nós aqui, irmão, muitas vezes nós temos observado Jesus de longe. Fugimos de Jesus. Mas o que nos conforta, e Pedro, Jesus, ele não desistiu, mas os segue de longe. Quando nós falamos assim mais aqui, é a ideia de oposição, de contrário. Ele se acovarda e se enche de medo. Então tudo aquilo que Pedro tinha falado por Jesus tinha caído por terra. E caiu por terra pelas atitudes dele. Mas, infelizmente, irmão, muitos ainda hoje seguem Jesus de longe. Muitos hoje. Não querem perder Jesus de vista. Vêm à igreja, leem a Bíblia, mas, olha a oposição aqui, não assumem compromisso com Jesus.
não querem os riscos do discipulado, outros não chegam a perder suas convicções, mas abandonam a igreja e ficam perto do Egito. Isso tudo acontece, irmão, quando nós olhamos Jesus de longe, seguimos Jesus de longe, assim como Pedro fez. Ele fugiu, ele seguiu Jesus de longe, com medo. Muitas vezes ficamos em cima da janela, em cima do muro. A sexta causa da queda de Pedro está em Lucas 22, versículos 54 e 55. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Continuando. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Agora, quem eram essas pessoas? Pedro dá mais um passo à direção da sua queda. Quem eram essas pessoas que Pedro assentara? Ele vai se assentar na roda dos inimigos de Jesus. Aqueles que acusavam Jesus. Aqueles que batiam Jesus. Ele vai se associar com aqueles que zombavam, conforme nós podemos em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Muitos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta manhã, muitos estão caindo ainda hoje, porque se unem com companhias erradas. Claro que tem alguns jovens aqui. Cuidado, irmãos, com a companhia que você faz parte, o ciclo social que você faz parte. Muitas vezes ele não contribui de forma alguma na tua vida. Isso serve para cada um de nós. Muitos estão deixando a igreja e indo para o mundo porque se associaram com pessoas que não querem saber nada sobre Jesus. Sete, última causa da queda de Pedro. Nós podemos observar em Mateus capítulo 26, versículos 70, 72 e 74. O que aconteceu aí? Olha o que diz o versículo, só uma partezinha do versículo 70. Pedro negou Jesus. Viu aí quem já é Pedro? No versículo 72, negou outra vez com juramento. No versículo 74, negou a terceira vez, praguejando e jurando: não conheço esse homem. Jesus estava sendo espancado, cuspido, todo cheio de sangue. Mas eu acredito que essas falas de Pedro doeu mais que aquilo que estava acontecendo com Jesus. Já pensou? Só olhar com você com desprezo. Não conheço o Denison. Nunca vi esse homem. Foi assim que Pedro fez com Jesus. Só, irmãos, nós aprendemos com esse texto que ninguém nega de Jesus de uma hora para outra. Tanto tempo que Pedro andou com Jesus. Não é da hora para outra que nós negamos a Jesus. Com certeza você conhece alguém que tem negado Jesus até hoje. Pessoas que têm nascido na igreja e hoje diz que não acredita em Deus. Talvez você conheça alguém. Então, quando ninguém nega Jesus de uma hora para outra, tem um histórico, um abismo
chama outro abismo. Pedro não se lembrou das palavras de Jesus, fez pouco delas. Muitas vezes nós ouvimos Jesus, mas fazemos descaso. Foi assim que aconteceu. Se nós vamos observar em Mateus 26, 75, Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E Pedro se esqueceu disso. Mas na frente nós vamos ver que Pedro lembrou, mas foi muito forte o que ele fez com Jesus. Então nós aprendemos, irmão, que Pedro ele caiu. Pedro ele fraquejou e Pedro negou. Pedro caiu, fraquejou e negou o seu nome, sua fé, seu apostolado, suas convicções e suas promessas a Jesus. Então Pedro ele andou um caminho longo para que isso acontecesse. Muitas vezes estamos na igreja e não estamos ao mesmo tempo. Nós aprendemos com a estabilidade de Pedro, a incerteza de Pedro. Mas como eu falei, iniciando, Deus ele não desiste de amar você. Deus ele não desiste de nos amar. E nós temos aqui, para finalizar, 5 causas da restauração de Pedro. Pedro foi moldado, Pedro foi transformado, depois de ele passar por tudo isso. As causas da restauração de Pedro. Primeiro, o olhar compassivo de Jesus. Apesar de tudo aquilo que Pedro falou a Jesus, Jesus teve um olhar compassivo em relação a Pedro. Isso nós podemos observar, irmãos, em Lucas capítulo 22. Pode anotar aí, Lucas 22, versículos 60, 61 e 62. Olha o que diz aí, olha. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Pedro não estava negando até então. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aí ele começou a se lembrar do que Jesus tinha falado para ele. Olha o que diz esse versículo aqui, irmãos, versículo 61. Isso dá até um arrepio. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Olha só. Você já teve alguém assim olhando fixado para você? Você sentiu o que ele está falando, não precisa nem falar. Só olhar, já está dizendo tudo. Antigamente, não tão distante assim, o pai da gente, quando olhava para a gente, só com o olhar você já sabia o que estava acontecendo, né, irmão Nésio? Já sabia. Então, esse olhar compassivo de Jesus a Pedro, fixado em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Olha só. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus não precisou falar nada para ele naquela hora, só olhar. Só o olhar disse tudo para Pedro. Pensou aquele olhar de Cristo? Jesus olhando para mim e para você, nesse momento. O olhar de Jesus é de ternura e ao mesmo tempo de amor. É o olhar que penetra na alma para trazer Pedro ao arrependimento. Foi esse olhar de Jesus que trouxe Pedro à realidade. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus também está olhando para você agora. Ele está vendo suas palavras. Jesus está vendo a sua vida, o seu testemunho, os lugares onde você anda, onde você está indo, o que você está fazendo. Com esse olhar de ternura, com esse olhar de amor, é o olhar que Jesus olha para mim e para você. Esse olhar compassivo,
A segunda causa da restauração de Pedro, as lágrimas de arrependimento. Em Marcos capítulo 14, versículo 72 diz: Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera. Aí o texto continua: e caindo em si, desatou a chorar. Pedro chorou amargamente. Em Mateus 26, versículo 75, a última parte diz: e saindo dali, chorou amargamente. Com certeza, irmãos, com esse olhar de Jesus, conjecturando um pouquinho, Pedro considerou que havia negado ao seu Senhor. E naquela noite fatídica, Pedro saiu da casa do sumo sacerdote, chutando as pedras por entre os olivais. E ele foi para casa com sua consciência em brasa, arrependido, arrebentado, quebrantado. Eu imagino que ele passou a noite ali soluçando, sem dormir, por aquele olhar de Jesus. Pedro refletiu sobre a excelência do seu Senhor, quem negara. Pedro se lembrou do tratamento especial que havia recebido com um dos seus primeiros discípulos. Em Marcos capítulo 14, versículo 29, Pedro se recordou dos seus próprios votos de fidelidade. Foi preciso Jesus olhar com ternura, com amor a Pedro, para que ele recordasse de tudo aquilo que ele tinha falado para Jesus. Por isso que muitas vezes nós falamos que falar não é o suficiente. Um gesto, as atitudes que tornam ali a pessoa a forma que ela é. E aí muitas vezes pensamos dessa forma, o nosso pequeno progresso na vida espiritual. Pensamos também em nossa negligência com as almas de outras pessoas. Pensamos também em nossa pouca comunhão com o Senhor. Pensamos também na pequena glória que estamos trazendo ao grande nome do Senhor. Tudo isso deveria nos levar às lágrimas de arrependimento quando nós tomamos essa atitude de Pedro. Pedro chorou amargamente. Pedro, diferente de Judas, ele se arrependeu. Ele se quebrantou. Ele foi transformado por Jesus. Terceiro ponto, sobre a causa da restauração de Pedro, a procura de Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, diz assim: ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Olha o cuidado que Jesus tinha a Pedro. Quão Jesus amava Pedro. Jesus não desiste de Pedro. Pedro desistiu de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Assim como Jesus não desiste de forma alguma de mim e você. Não desiste. Pedro disse para os seus colegas, para os seus amigos: vou pescar. Isso nós podemos observar em João 21:3. Pedro voltou para o velho comportamento, a velha vida, voltou a pescar. Mas o que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, que além de Pedro ir, ele leva algumas pessoas. Muitas vezes nós temos essa atitude negativa. Muitas vezes você influencia alguém e você não está sabendo. Hoje nós podemos observar nas grandes mídias, né, mídia digital, influenciador
digital. A pessoa que está ali fala coisa bonita e tal, e as pessoas acham bonito, bate palma, enfim. Pedro, ele influenciou algumas pessoas e com ele também. Ele foi pescar, voltou para a velha vida. Eu vou voltar para a minha velha vida. Ele exerceu uma liderança negativa. Muitas vezes nós tornamos líderes negativos. Mas Jesus não abriu mão de Pedro. Ele também não desiste de amar cada um de nós. Assim como Jesus foi insistente em amar Pedro, Ele também insiste em nos amar. Porque sabemos que não somos nada, somos pó. Mas Jesus nos ama. A quarta causa da restauração de Pedro, a pergunta de Jesus. E nós podemos aqui, o pastor sempre cita essa parte, em relação a amar, em João 21:15, ao versículo 17. Olha o que diz o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amás-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, ainda no versículo 15, disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Mas só que Jesus insiste novamente, no versículo 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amar-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Mas outra vez no versículo 17 do capítulo 21 diz assim, olha: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amar-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amar-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Que bonito esse versículo. Jesus, irmãos, Ele só quis de Pedro que Pedro amasse. Jesus, Ele só quer de mim e de você que ame Jesus. É só isso que Jesus quer, mas só isso é muita coisa, com certeza. Jesus quer que nós amemos. Então, como nós aprendemos, irmãos, nesta manhã, já estou finalizando. Em primeiro lugar, Jesus curou Pedro do seu orgulho. Pedro, como nós vimos, ele era um ser orgulhoso. Ele perguntou 3 vezes, pois 3 vezes Pedro o negou. Estão entendendo o texto? Porque Jesus perguntou se ele o amava? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. E aí, da última vez, Jesus mudou a pergunta. Em segundo lugar, Jesus curou a memória de Pedro. Com certeza, Jesus está curando a memória de cada um neste momento. Montando o mesmo cenário da queda de Pedro. E a única exigência que Jesus faz a Pedro para ser discípulo e para pastorear o seu rebanho é o amar. Único pedido. É isso que Jesus quer com cada um de nós nesta manhã da primeira igreja batista, é que possamos amar a Jesus. E quinto, último ponto, Jesus restaurou a vida de Pedro. Em João 21, versículo 17, a parte B, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
Jesus restaurou a mente de Pedro. Jesus restaurou a memória de Pedro. Jesus restaurou os sentimentos de Pedro. Jesus restaurou a vida de Pedro. Jesus restaurou o ministério de Pedro. Com grande transformação, Pedro foi transformado por Jesus. Ocorreu com Pedro. E com isso, irmãos, Pedro volta a ser um grande líder. Agora ele ora, agora ele aguarda o Pentecoste, agora ele é cheio do Espírito Santo. Agora ele se torna o grande pregador da igreja apostólica. Quão grande transformação ocorreu na vida de Pedro. E isso pode ocorrer na vida de cada um de nós, meus amados. E você que está nos assistindo, na vida de cada um de nós pode ocorrer, assim como Pedro. Jesus restaurou a sua vida, moldou a sua vida, Ele pode nos moldar. Então essa é a palavra que eu quero trazer nesta manhã, irmãos. Que ela possa adentrar nossas mentes, nossos corações. Vamos orar? Grandioso Deus Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, por essa reflexão, Senhor, trazida, Senhor, essa palavra que é Tua. Que ela possa, Senhor, adentrar nossas mentes, nossos corações, as nossas vidas. E que possamos ter essa transformação, essa modificação, Senhor, em nossas vidas. Que Tu possa transformar nossas vidas a cada dia, Senhor. Que possamos ser exemplo, modelo, Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser exemplo para outras pessoas. Que pessoas possam Te conhecer, Senhor, através de nossas vidas, Senhor. Que isso não venha engrandecer de forma alguma, Senhor, nenhum de nós. Mas Te engrandecer, Senhor Deus. Assim como Tu tornou grande Pedro, grande homem, grande servo Teu, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vida do nosso pastor. Obrigado por cada família aqui, Senhor, representada, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã. Por aqueles que não vieram, Tu sabes o motivo, Senhor. Que logo mais à noite, Senhor, Tu venhas abençoar o pregador. Palavra que será trazida aqui, Senhor, e que pessoas possam vir, Senhor, ouvir da Tua palavra. É isso que Te agradecemos, Pai. É isso que Te pedimos, Deus. Tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Opa. Pastor Roberto, que Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigada. Sei vocês ali, mas eu estava ali embaixo só anotando. Cada frase, cada passagem, está tudo anotadinho. Obrigada. Deus lhe abençoe. Tá. Vamos ficar em pé? Finalzinho do culto tem cafezinho. Quem não veio, está em casa assistindo, perdeu o café da irmã Marlene. É seu, irmã Marlene? Olha aí, as crentes trouxeram café. Vamos lá, seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo eu posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou.
dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo eu posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Crentes, à noite tem culto, não deixe de vir.